A onda de calor que atinge o sul e o sudeste do Brasil já provocou morte de dezenas de pessoas, a maioria idosos. Você vai saber agora como enfrentar as altas temperaturas deste verão. Esse calorão transformou o Brasil num dos lugares mais quentes do planeta. O sol se despede no horizonte e as areias da praia continuam lotadas. A nova moda do verão carioca é aproveitar o mar à noite. Lava a alma aí dentro. Cada vez mais os moradores aderem a essa onda. É maravilhoso com esse calor, só aqui para refrescar mesmo. O perigo é perder a hora. Tem gente que fica até meia-noite, 1h, mas quem tem que acordar às 6 da manhã só rola até às 10. O problema é justamente esse: trabalhar no dia seguinte debaixo do sol forte. Castigo em dobro para os engravatados. Com tanto calor, andar no meio da multidão fica ainda mais difícil. Nós estamos na Saara, o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro. O nome é o mesmo do deserto, que fica lá no continente africano. Mas nesse verão, o Rio já registrou temperaturas mais altas do que lá. Os termômetros atingiram 41,5 graus, mas a sensação térmica chega a 50 graus. Acessórios como sombrinhas, chapéus e leques viraram aliados na luta por dias mais frescos. Os cariocas têm mesmo motivo para estranhar tanto calor. Até agora, este é o fevereiro mais quente dos últimos 50 anos, média de 39,4 graus. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o calor também é recorde. Os gaúchos há mais de 60 anos não sentiam o ar tão quente. E para trabalhar debaixo desse sol? Tá meio bravo, né? Vai fazer o quê, né? Tem que tocar de qualquer jeito. Tem que dar abaixo de muita água, senão o cara não aguenta. Jogar futebol, então, nem pensar. A Justiça mudou o horário das partidas que aconteciam no meio da tarde. Agora, os jogos só podem ser realizados depois das 18 horas. Os jogadores aprovaram. Os jogadores com dores de cabeça, eu particularmente estava tonto no intervalo. Jogadores realmente que sentiram porque o desgaste ele é muito grande. Com esse calor todo, imagine a situação deste assador. Luciano passa horas preparando o típico churrasco gaúcho. Exaustores não dão conta do recado aqui na churrasqueira. O calor é praticamente insuportável. Por isso eu trouxe um termômetro simples, desses de farmácia, para a gente testar. É só aproximar ele das brasas que a temperatura pula dos 35 aos 42 graus. Todo dia é um calorão de mais de 40 graus. Deve chegar um dia quente mesmo, deve chegar uns 45, 50 graus. Os moradores de um bairro na Zona Sul abriram um hidrante para se refrescar. O calor já fez vítimas. Em Porto Alegre, acontece em média uma morte súbita por dia. Mas com as temperaturas elevadas, esse número subiu para 7. No litoral de São Paulo, o calor provocou a morte de dezenas de idosos, como mostra a repórter Andréa Beron. Temperatura alta, pouco líquido. Uma combinação perigosa que pode matar. Na última semana, o calor de mais de 40 graus assustou. Em Santos, no litoral paulista, o forte calor se tornou um risco para a população, especialmente para as pessoas mais velhas. Em apenas 2 dias, 32 idosos morreram por complicações provocadas pelas altas temperaturas. A temperatura chegou aos 45 graus na Baixada Santista. Nas unidades de saúde, a procura por atendimento dobrou. Seu Jorge não conseguiu salvar a irmã de 66 anos. Conta que Dona Julieta não reclamou do calor e foi dormir normalmente.
Pela manhã, ele levou um susto ao chamar a irmã. Eu chamei, chacoalhei ela assim, Julieta, 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 ela não acordou. Aí eu vi ela respirando e peguei no pulso, tinha pulsação. Aí o enfermeiro subiu e já foi tirando a pressão dela e já foi pondo o termômetro. Aí ele falou para mim, vou ter que remover ela, porque ela está com a febre alta e está suando muito, ela deve estar desidratada. Julieta morreu no hospital depois de 2 paradas cardiorrespiratórias. Estava desidratada e com a temperatura do corpo acima do normal. Estava com 42 de febre. O geriatra Wilson Jacob, do Hospital das Clínicas de São Paulo, explica que o nosso corpo tem um mecanismo próprio de resfriamento, a transpiração. É o suor que ajuda a baixar a temperatura quando ela passa dos 36, 37 graus. Mas à medida que envelhecemos, esse sistema de resfriamento começa a falhar. Ele percebe menos esta variação de temperatura e, consequentemente, se protege menos por ações voluntárias. O tirar de uma peça de vestuário, o abrir de uma janela, o ligar um ventilador, o resfriar-se mediante uma bebida mais gelada. A avó de Luiz Carlos também foi vítima do calor. Francisca Ianelli, de 84 anos, morreu poucas horas depois de ter alta do hospital. No sábado ela começou a ter dificuldade de locomoção, de coordenação motora. De uma hora para outra? Sim, foi de uma hora para outra. A mudança repentina de comportamento chamou a atenção da família. Ninguém desconfiou que poderia ser desidratação. A falta de líquido trouxe sérias complicações para os rins e para os pulmões. Os sintomas da desidratação podem ser confundidos com os de outras doenças ou até mesmo com os problemas da velhice. Se o indivíduo tinha a capacidade de caminhar 100 metros e num determinado dia cansa ao caminhar 50 metros, isto deve ser levado em conta. Se ele tinha a capacidade de subir um lance de escada e não consegue fazê-lo, isto deve ser levado em conta. Se ele amanheceu com uma alteração de apetite ou teve uma noite com sono diferenciado, isto deve ser levado em conta. Em São Vicente, também no litoral paulista, o calor provocou a morte de 22 idosos. A população está preocupada. Deixa a gente um pouco apreensiva. 7 anos atrás, uma onda de calor matou milhares de pessoas na Europa. O país mais atingido foi a França, onde quase 15 mil pessoas morreram, a maioria idosos. Foi um dos mais quentes verões europeus, com temperaturas acima dos 50 graus. No Brasil, a boa notícia é que as temperaturas vão ficar mais amenas. A tendência natural agora é o Sol, já se aproximando do Equador, jogar menos energia no nosso hemisfério e daí amenizar as temperaturas. Usar roupas leves e preferir os lugares ventilados para, por exemplo, ler um livro. Esses cuidados podem proteger a sua saúde. Outra orientação importante para evitar a desidratação é ter sempre uma garrafinha com água. Uma dica simples e barata. A água ajuda a aumentar a transpiração e controla a temperatura. Depois de perder a irmã com desidratação, seu Jorge se cuida mais. Aqui no fundo da loja, o seu Jorge tem uma geladeira que o senhor mantém sempre abastecida, sempre né? Com água, inclusive. Quantos copos de água o senhor bebe por dia, o senhor sabe, mais ou menos? Uns 10 a 12 copos de água por dia. Seu Jorge está certíssimo. Os médicos recomendam que todo adulto beba pelo menos 12 copos de água por dia, mesmo sem sentir sede. Dona Marli e seu João têm saúde de sobra. E acredite, a disposição do casal é um reflexo da quantidade de líquidos que eles ingerem todos os dias. Nesse calorão, e principalmente a gente com mais idade tem que ter essa preocupação. Quando a gente sai da praia, a gente sempre toma uma aguinha de coco. De vez em quando uma cervejinha. Também ninguém é de ferro, né?